Muita gente tem dificuldade em entender gráficos e muitas vezes aparecem gráficos e muitas vezes são das transformações gasosas, tá bom? Hoje eu vou trazer para vocês uma explicação bem completa, bem detalhada sobre as transformações gasosas, beleza? A primeira delas é a lei de Boyle, a transformação isotérmica. O que isso significa? Que a temperatura vai ser constante, tá bom? Temperatura constante. Ou seja, o que vai variar aqui? A pressão e o volume, tá certo? Então, eu vou analisar pressão e volume. Vamos lá. Tenho esse primeiro frasco aqui, com as partículas do gás ali dentro, e um determinado volume, tá vendo? Eu vou comprimir esse volume, eu vou diminuir esse volume, ou seja, eu estou comprimindo o meu volume. O meu volume, ele está diminuindo, certo? Conforme eu vou diminuindo o volume, o que acontece com a minha pressão? Ó, eu tenho um número de moléculas se chacoalhando ali dentro, tem um determinado espaço para se mover. Ela bate numa parede, vai até a outra, vai, bate, vem, bate a outra, às vezes um choque entre uma e assim por diante. Se eu estou diminuindo o meu volume, o que vai acontecer com a minha pressão? Vai aumentar, certo? Se eu tenho um menor volume, um menor espaço para elas se movimentarem, elas vão começar a se chocar muito mais, tanto com a parede como entre si e assim por diante. Então, se eu comprimo o meu volume, se eu aperto ali, se eu vou diminuindo o espaço que as moléculas têm de movimento, o que acontece com a minha pressão? Ela vai aumentar. Beleza? Se são grandezas inversamente proporcionais, eu posso fazer uma relação. Aqui, ó. Eu tenho P1 vezes V1, porque elas são inversamente proporcionais, vai ser igual a P2 vezes V2. Beleza? Então a primeira relação que eu tenho é essa daqui, de temperatura constante, isotérmica. Tá? O gráfico para uma transformação assim, eu vou estar analisando pressão e volume, certo? Porque a temperatura minha é constante. Então o gráfico para essa análise aqui vai ser constante. E o gráfico para uma transformação isotérmica, ela vai ser mais ou menos assim. Um pedaço ali, uma semi-hipérbole, que a gente chama. Por quê? Vamos analisar isso seguinte. Percebe que uma é inversamente a outra, certo? Então vou dar um exemplo aqui, ó. 2 de atm de pressão e 2 de volume. Só um exemplo aqui, 2 litros de volume. Isso daqui, imagina que eu vou dobrar o meu volume. Aliás, eu vou dobrar a minha pressão, perdão. Dá também para fazer por volume, tá? Eu vou dobrar o meu volume ou dobrar a pressão, tanto faz. Então, um deles aqui, um das minhas incógnitas, seja pressão ou volume, vai para 4. Ou seja, a minha pressão foi para 4. O que acontece com o meu volume? Ela cai pela metade. Se eu dobrei uma cai pela metade. Elas são inversamente proporcionais. Então, à medida que eu dobro, ó, a pressão está aumentando, certo? Eu estou dobrando a pressão, 2 vezes maior. O que está acontecendo aqui? Ela está ficando 2 vezes menor, inversamente proporcional. Ou seja, uma eu multiplico por 2 e a outra eu divido por 2, por exemplo. Tá certo? Então, 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 1 dá 4. A minha continua igual ali, certo? Continua sendo uma igualdade. Agora vamos para o gráfico. Olha analisar isso aqui, ó. A pressão, vamos lá, pressão e volume, tá? Aqui também, pressão e volume. Se eu tinha pressão igual a 2 e volume igual a 2, era como se fosse isso aqui, ó. Volume, na verdade está aqui igual a 2, né? Então, tá aqui, ó. 2 para volume, 2 para pressão. O que aconteceu? A minha pressão foi para 4, ó. Então é como se eu tivesse aumentado a minha pressão, ó. Minha pressão foi aqui para 4.
4 de pressão. O que aconteceu com o meu volume? Foi para 1. Percebe? Ah, e se eu vou aumentando o meu volume? Ora, se eu vou aumentando o meu volume, vamos supor que meu volume venha para 4, ó. Meu volume foi aqui para 4. O que acontece com a minha pressão? Vai para 1. Beleza? Então é por isso que esse gráfico tem essa carinha aí da hipérbole, tá? Então não esqueça, transformação isotérmica, a gente tem a temperatura constante, um gráfico sendo uma hipérbole e as grandezas, pressão e volume, inversamente proporcionais. Tranquilidade? Agora vamos para a próxima lei, galera, sobre a transformação isobárica. Na transformação isobárica, a nossa pressão é que vai ser constante. Beleza? Então agora a gente vai analisar um sistema onde a pressão será constante. Beleza? Então, ó, vamos pensar o seguinte. Eu tenho um determinado recipiente com as moléculas de gás, a um determinado movimento e tudo mais. Eu vou aumentar a temperatura. Logo, o que vai acontecer? As minhas moléculas vão começar a se agitar, certo? Só que lembra, minha pressão é constante. Então, o que eu faço para minha pressão continuar constante? Eu aumento o volume. Eu expando o espaço que as moléculas vão ter para movimentar, tá certo? Então, se eu tiver, olha só, se eu tiver um aumento da minha temperatura, eu preciso obrigatoriamente ter um aumento no meu volume para que elas consigam se movimentar sem aumentar a pressão. Ah, professor, eu não entendi. Beleza, olha só. Imagina que eu tenho um recipiente, certo? Tem um recipiente. As minhas moléculas elas estão em um determinado movimento ali. Ou seja, uma pressão qualquer ali constante, batendo nas paredes do recipiente, certo? Se eu aumento a temperatura, a minha molécula começa a agitar mais, ou seja, mais choque, maior pressão. Só que se eu dou mais liberdade de movimento para ela, ela não fica com tanto choque assim, ela volta ao seu estado normal, ou seja, sua pressão volta ao estado inicial, pressão constante. O que eu precisei fazer? Se eu aumentei a temperatura, eu precisei aumentar o volume também. Logo, a minha relação é V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Se aqui aumentar, aqui também precisa aumentar. Se aqui aumentar, aqui também precisa aumentar. Tranquilo? Como que é o gráfico dessa transformação, galera? Transformação isobárica. O gráfico dessa transformação é uma reta. Uma reta onde, se eu alterar a minha pressão e a minha temperatura, o meu volume e a minha temperatura, eles vão se alterar junto. Então eu tenho temperatura e volume. Vamos imaginar que eu tenho 20 Kelvin iniciais de temperatura e 2 litros de volume. Eu vou aumentar lá para 40 Kelvin. Qual tem que ser o meu volume? 4. Concorda comigo? Olha lá. Eu tinha de volume inicial 2. 2, né? 22. E de temperatura inicial, 20. Se eu quiser que continue isso daqui uma igualdade, uma real, e eu aumentei minha temperatura para 40, eu vou precisar colocar isso daqui para onde? Aqui, ó. 4. Tranquilo? Percebeu? Se aqui eu aumentei 2 vezes, ó, aqui eu vou ter que aumentar em 2 vezes também. Beleza? Então essa é a transformação isobárica. Bora para a próxima. Então vamos para a última lei, que é a lei de Gay-Lussac. Galera, dependendo da onde você pega, da referência que você lê, essa lei e a lei anterior, a isobárica, ela pode ser atribuída tanto a Charles e a Gay-Lussac, e essa daqui, lei isovolumétrica, também pode ser atribuída tanto a Gay-Lussac como a Charles. Por quê? Porque um contribuiu para o trabalho do outro. Tá? Então essas duas leis, dependendo da referência, pode ter uma variação, mas isso não é tão relevante assim para a gente. Tá? O que importa é a gente entender as leis. Beleza?
A transformação isovolumétrica, isocórica ou ainda isométrica, menos comum, mas também pode aparecer, tá? Todos falam da mesma coisa, tá? Então, isométrica, isovolumétrica e isocórica significa essa lei aqui. Fala dessa lei aqui. Nada mais é do que um sistema onde o nosso volume é constante. Dessa vez, então, a gente vai falar de volume constante. Beleza? Então, galera, vamos lá. Vamos entender o seguinte: o meu volume está constante aqui, certo? Eu tenho um recipiente em volume constante. Se eu tiver um aumento da minha temperatura, consequentemente, eu vou ter um aumento da minha pressão. Concorda? Por quê? Porque o meu recipiente não mudou o tamanho, o espaço da minha molécula. Ela está se movimentando com uma determinada liberdade ali. Eu aumento a temperatura, essa molécula começa a se agitar. O que acontece? Mais choques, certo? Se eu tenho mais choque, mais pressão. Então, se eu aumentei a minha temperatura, eu aumento a minha pressão, tá bom? Então, a nossa relação aqui é pressão sobre temperatura, pressão 1 sobre temperatura 1 inicial, é igual a pressão final sobre a temperatura final, certo? Se uma sobe, a outra também deve subir. Tranquilo? Olha só, o gráfico da transformação isovolumétrica, galera, também vai ser uma reta, tá certo? Uma reta onde eu vou analisar a minha temperatura, a minha pressão. E por que que ela é uma reta? Porque elas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta junto. Então, se eu tenho aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui, 20 de temperatura e a uma pressão 4, certo? E eu vou dobrar essa temperatura, vai lá para 40 Kelvin de temperatura. Essa minha pressão também vai dobrar, vai lá para 8. Concorda? Então, eu vou ter aqui a minha comparação, né, a minha fórmula, no seguinte esquema. 4 não. Primeiro 2, né? O 20, aliás. A pressão estava certo, galera. 4 sobre 20, olha, eu já estou moscando aqui. É igual a 8 sobre a minha temperatura T2, 40. Beleza? Então, se eu dobrei aqui, ó, multipliquei por 2, aqui também multipliquei por 2, tá vendo? Então, fui 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 40. Essa é a proporção. Eu sempre aumento na mesma proporção de uma e de outra. Beleza? Então, a volumétrica também é diretamente proporcional. Com isso, a gente chega na relação final, tá bom? Qual que é a nossa relação final? A gente tem que pressão e volume são inversamente proporcionais. E a nossa temperatura, ela é inverso. Então, a gente chega nessa seguinte equação dos nossos gases, ó. Já viu essa equação em algum lugar? É por isso que essa reação, essa relação existe, por conta de todas essas leis que a gente acabou de ver. Tá? O que pode acontecer, galera? Pode acontecer de você ver um gráfico de pressão por volume nesse formatão aqui, ó. Uma reta, uma curva e uma reta. Já viu um gráfico assim? Vamos entender o que é isso. Primeira coisa, você viu hipérbole? Você sabe que transformação que é. Viu hipérbole? Você sabe que é uma transformação onde a temperatura é constante, certo? Se a temperatura é constante, eu risco aqui a temperatura, ó, sobra PV, PV. Então, isso daqui é uma hipérbole, né? Um fragmento de hipérbole. Então, aqui a gente tem uma transformação isotérmica ou isoterma também, tá bom? A próxima, o que a gente tem? Uma reta aqui. O que essa reta está indicando para a gente, galera? Vamos analisar essa reta aqui, ó.
Vamos analisar essa reta aqui. Essa reta está indicando para a gente que o volume está constante, tá vendo? Eu altero a minha pressão, mas o meu volume está constante. Se eu altero a minha pressão e o meu volume está constante, basta eu arrancar o meu volume daqui, ó, e P sobre T. E P sobre T é uma transformação o quê? Isovolumétrica. Então eu sei que esse trecho aqui é uma transformação o quê? Isovolumétrica. Ou isométrica ou isocórica. Métrica. Beleza? Do mesmo jeito pode aparecer, galera, um gráfico da seguinte forma, ó. Você tem lá um gráfico de pressão e volume. E pode aparecer o contrário, né? As retas aqui embaixo, ó. Reta aqui. Aí você tem a hipérbole aqui e a reta aqui. O que isso significa? Que essa reta aqui eu tenho a pressão constante, ó. A pressão não está variando. Mas o que está variando aqui? O meu volume. Então eu posso cancelar a minha pressão, porque ela está constante. E o que me sobra aqui para avaliar é que isso daqui é uma transformação, o quê? Quando a minha pressão é constante, isobárica. Beleza? Bom, galera, eu passei por todas as transformações e ainda dei um exemplo aqui desse gráfico padrão que às vezes pode cair para vocês em algumas provas. Bom, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado claro. Se você quer aprender química dessa forma, galera, desse jeito, onde eu vou abrindo para vocês, destrinchando para vocês tudo que pode acontecer, é aqui que você vai aprender. Lições de química é assim que eu vou dar aula para vocês. Tá? Então, se você tem interesse em aprender química, não perca as próximas aulas, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram também, que você vai ter muita novidade aí pela frente. Tamo junto, galera. Um abraço e até a próxima.